Na noite de hoje nós vamos discutir coisa julgada tributária e o Supremo Tribunal Federal, uma matéria que diz respeito à segurança jurídica, a decisões recentes e relevantes das nossas cortes superiores que afetam todo o país, afetam o jurisdicionado, afetam o erário público. Então temos a honra de ter aqui conosco nessa noite a doutora Nelise Lenze Ruas de Almeida, que é a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, e muito nos honra com a sua presença. Temos também a professora doutora Bettina Gruppenmacher, minha professora de Direito Tributário, professora da Faculdade de Direito. Começa a ficar perigoso. Minha. Mas ela tinha recém-ingressado na academia quando eu fui seu aluno. Com 12 anos. Entrava menor de idade. Exatamente. E eu fiz muito mais velho, né, o curso. Temos aqui também o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná, doutor Fábio Artigas Grilo, presidente do IDT, Instituto de Direito Tributário, Dr. Matheus Morosini, e quem conduzirá o painel essa noite, a nossa conselheira fiscal do Instituto dos Advogados do Paraná, doutora Anne Martikiewicz, a quem eu já de imediato transmito a presidência e passo a palavra, sem antes agradecer muitíssimo, né, todas e todos que integram esse nosso painel. Estou ansioso por uma noite de debates muito produtiva. Muito obrigado. Senhores, boa noite. Com muita honra e alegria que eu acabei trazendo o projeto desse debate essa noite para o nosso presidente Guilherme Lucchesi, e tive a honra de convidar duas pessoas que para mim são muito caras para a vida. A professora Bettina, minha professora de Direito Tributário. Se algum dia eu puder chegar à ousadia de dizer que eu sou tributarista, eu devo isso a ela, sem dúvida alguma, a inspiração que ela é na minha carreira, tanto acadêmica quanto profissional. E a doutora Nelise Almeida, que é um grande presente e uma pessoa com quem eu dividi a tribuna em alguns momentos relevantes, discutindo alguns temas bastante intensos no ano passado, para dizer o mínimo, e que vem conduzindo aí a discussão sobre os temas 881 e 885 à frente da Procuradoria da Fazenda nesse ano. Então, eu agradeço muito a presença de todos, e especialmente da doutora Nelise, da professora Bettina, e do doutor Fábio, do doutor Matheus, que estão compondo a mesa essa noite. Passo a palavra, então, para a doutora Nelise, primeiramente, para apresentar a estrutura da discussão, por ser um tema que eu acredito que, dentro da estrutura do Supremo Tribunal Federal, a gente busca ponderação de princípios, né? E aqui, na discussão dos temas 881 e 885, a gente vê muito a ponderação entre o princípio da inalterabilidade da coisa julgada, que é muito cara para a nossa segurança jurídica, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma questão de mercado concorrencial e de estrutura fiscal que são bastante relevantes também e que demonstram um pouco da natureza das discussões tributárias do nosso país, que acabam dançando para todos os lados. Doutora Nelise, boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas, é uma satisfação estar aqui. Obrigada, Anne, pelo convite. A professora Bettina não foi minha professora, para minha infelicidade, mas eu acompanho ela, a carreira e a sua pessoa, é muita inspiração para mim, sempre foi, e é um prazer estar aqui. Fico um pouco nervosa de falar, inclusive, na mesma mesa que a professora Bettina, mas vou tentar me acalmar. Matheus e Fábio, obrigada pela presença também, tomara que o debate seja muito profícuo. Eu sou procuradora da Fazenda desde 2006. No início do ano, assumi a Procuradoria-Geral. A minha formação dentro da Procuradoria nunca passou especificamente pelo processo civil. Eu sou procuradora de dívida ativa, então eu sou procuradora de cobrança, eu sou procuradora de direito tributário raiz, como a gente fala na Procuradoria. É na dívida ativa que você vê o lançamento, você vê o lançamento de ofício ou a homologação, é lá que você vê o processo administrativo fiscal, é lá que você vê decadência acontecendo, a prescrição. Então, eu sou mais do direito tributário.
Mas o tema da coisa julgada faz parte da minha vida desde o início do ano. Eu tenho um colega na Procuradoria, que é o Paulo Mendes, que é o coordenador da atuação da PGFN no Supremo, pós-doutor em Direito Processual Civil, e essa tese do julgamento da coisa julgada é a tese de doutorado dele. Então, uma pessoa que me treinou e me preparou para esse debate e para todos, inclusive para a sustentação oral no Supremo no dia 2 de fevereiro. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui do ponto de vista da Fazenda Nacional, é um assunto que estava sendo amadurecido há algum tempo. O primeiro grande autor disso foi o ministro Teori, um texto de 2001, que ele traz esse debate sobre a temporalidade, os limites temporais da coisa julgada. A coisa julgada, ela é um dos pilares da segurança jurídica, e ela é, para o processo civil, a base da segurança jurídica dentro do processo civil. Quando o Supremo Tribunal Federal começou a analisar os temas 881 e 885 e afetou isso para julgamento, 2016 ou 2017, se eu não me engano, o assunto voltou mais uma vez ao debate público, ao debate acadêmico, ao debate entre a Fazenda Nacional e a advocacia. E por que eu falo mais uma vez? Porque esse assunto já tinha sido objeto de grande debate em 2011, quando a Procuradoria editou e lançou o parecer 492. Era um parecer que foi tornado público, era um parecer assinado pelo ministro da Fazenda da época, vinculante, então, de toda a atividade administrativa de Receita e de Procuradoria, e que já dizia que a atuação da Fazenda Nacional era balizada pela declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, mesmo que aquele contribuinte tivesse uma coisa julgada. Então, se o contribuinte tivesse uma coisa julgada contra ele, e a gente tem muitos casos, a Fazenda Nacional atua diligentemente nos tribunais. Então, nós temos muitos casos de coisa julgada contra o contribuinte. Se o Supremo Tribunal Federal declarasse a constitucionalidade, a Fazenda Nacional deixaria de cobrar o tributo, mesmo com uma coisa julgada favorável a si e contra o contribuinte. Então, esse foi um posicionamento, digo, de 2011, que já usava a nossa estrutura administrativa nesse sentido. Em 2013, nós fizemos, eu estava na dívida ativa na época, nós fizemos um grande processamento de inscrições em dívida ativa e cancelamos cancelamos quase 100 mil inscrições em dívida, que parece que é um número imenso, mas nós temos 12 milhões de inscrições, então 100 mil tudo é superlativo nos números da dívida ativa, né? Mas, enfim, foi um lote de quase 100 mil inscrições em dívida ativa que estavam contrariando decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive de CSLL, inclusive de coisas que haviam sido lançadas, e o Supremo tinha dito que era inconstitucional. Então, nós aplicamos o parecer 492 na prática. E aí, o assunto chega, então, ao Supremo Tribunal Federal, não é um assunto recente, né? É um assunto afetado há quase 8 anos, veio na minha cabeça, naquele ano de 2011, o grande assunto dos congressos jurídicos, o grande assunto dos debates internos à Procuradoria, e que nós fomos convidados a participar, era o parecer 492. Era a tese dos efeitos temporais das decisões do Supremo Tribunal Federal, como é que aquilo se aplicava à relação de trato continuado, como é que aquilo se aplicava a eventuais contribuintes que já tinham coisa julgada. Era mais limitado porque nós falávamos naquele momento do controle abstrato. Não falávamos ainda naquele momento
de repercussão, até porque não existia ainda a lógica, né, da afetação pela repercussão. O Supremo Tribunal Federal, então, agora no início de fevereiro, ele julga os temas 881 e 885, que são 2 processos que dizem respeito à mesma situação tributária, se é que eu posso dizer assim, mas a mesma ADC 15, que discutiu a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro. São processos que foram, então, um deles afetados os 2 afetados, não sei se um deles só afetados pela sistemática da repercussão geral, ou os 2, eu acho, né? Porque são 2 temas, exatamente. E firma uma tese, que é uma tese que, no entendimento da Fazenda Nacional, a tese do 881 e do 885, ela não viola a lógica da coisa julgada. Na verdade, ela entra na mesma linha da coisa julgada. A coisa julgada é protegida pelos temas 881 e 885, desde que ela esteja em consonância com o cenário jurídico posto. Não haveria nenhuma dúvida se nós estivéssemos diante de uma legislação nova. Quando a legislação é nova sobre aquele tributo, de alguma forma, sobre aquele imposto, sobre a base de cálculo, sobre a lógica da incidência daquele imposto, a doutrina e a jurisprudência entendem que há uma mudança fática na estrutura e que essa mudança, então, pode alterar a lógica da coisa julgada, pode alterar a eficácia da coisa julgada. O que o Supremo disse nos temas 881 e 885 é que a decisão de mérito numa ação de controle concentrado ou numa ação ou num tema afetado pela sistemática da repercussão geral tem esse efeito. Ele muda o sistema jurídico vigente. Ele muda a lógica das coisas. Mudou a fotografia. Saiu alguma coisa do lugar e aquilo tem que ser reinterpretado com essa nova fotografia, com esse novo olhar. Significa que a coisa julgada que o contribuinte tem até aquele momento, ela deixa de existir? Não. Não significa isso. Significa que a coisa julgada continua a existir e produz os seus efeitos até aquele momento. Mas a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a CSLL, no caso específico, é constitucional, há uma mudança na situação fática e jurídica, e isso, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, altera, inclusive, a coisa julgada com efeitos prospectivos que o eventual contribuinte tinha. A tese que foi firmada diz ainda: respeita irretroatividade, respeita anterioridade anual e noventena. O voto do ministro Barroso, que foi o relator desse tema, diz que não é possível, então, que essa mudança na situação jurídica, como se fosse lei nova, não respeite as limitações ao poder de tributar que são expressas na Constituição. Por isso, anterioridade e retroatividade, anterioridade anual e noventena. As premissas que foram usadas, e a minha equipe da Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial gostam de repetir isso, porque depois do julgamento ali começou no dia 2 e foi finalizado na semana seguinte, né, foram 3 dias intensos de julgamento, de debates. Depois disso, houve uma comoção nacional, né, uma comoção na advocacia tributária. Muitos eventos acadêmicos, muitos eventos profissionais, todo mundo querendo entender como é que isso ia ser aplicado. Houve muitos, inclusive, notícias na mídia, num primeiro momento, dizendo que a Fazenda Nacional estava inviabilizando o negócio dos contribuintes, que a Fazenda Nacional ia cobrar impostos com
5 anos, 10 anos, que a Fazenda Nacional ia cobrar a CSLL desde 2007. Inclusive empresas que foram à mídia e depois se declararam que, na verdade, não era bem assim, porque, falei para a Anne na hora que eu cheguei aqui, a grande maioria das empresas, no caso específico da CSLL, paga a CSL desde 2007. Porque também, do ponto de vista dos advogados que questionaram na justiça, também o direito não era tão líquido e certo assim, não era tão sólido, porque o Supremo Tribunal Federal disse a CSLL é constitucional. A decisão que os ministros tomaram da tese fixada para os temas 881 e 885, da eficácia temporal da sentença da coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo, relações tributárias, é baseada na lógica de que a sentença, de que a decisão, a coisa julgada, ela é adstrita à chamada cláusula rebus sic stantibus, que significa, em grosso modo, se está tudo igual, permanece tudo igual. Se tem uma diferença, se a situação fática e jurídica, se os pressupostos fáticos e jurídicos que deram ensejo àquela coisa julgada foi alterada, então há uma alteração das premissas que sustentam aquela coisa julgada. E essa alteração, repito, o Supremo Tribunal julgou à unanimidade, são 11 votos favoráveis, é uma alteração que reforça a jurisdição constitucional. É uma decisão, uma tese fixada que privilegia a decisão da Suprema Corte brasileira. Repito, já falei, as decisões do Supremo têm um impacto inovador no ordenamento jurídico. Essa é a premissa acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Cláusula rebus sic stantibus, desculpa, eu estou aqui fazendo meu dever de casa. As decisões qualificadas do Supremo, eles têm, então, isso está também no voto do ministro Barroso, elas são qualificadas tanto no âmbito do controle concentrado, quanto no âmbito do controle difuso, desde que afetadas pela repercussão geral, ou acompanhadas pelo decreto legislativo do 5210 da Constituição. Porque e isso está escrito com todas as letras, elas implicam num direito novo apto a alterar o ordenamento jurídico. Se é o direito novo apto a alterar o ordenamento jurídico, então a premissa jurídica que sustenta a coisa julgada, ela já não existe mais. As decisões do Supremo têm força cogente, acho que isso já falamos. Bom, passado o julgamento do mérito, que era então, ali, já vinha sendo discutido pela academia, pela advocacia, pelos próprios tribunais, desde a data da afetação do tema como repercussão geral, a grande discussão do julgamento, no fim, se fiou na modulação de efeitos. Então, o Supremo já tinha dito, e ele vinha dizendo ele vinha trazendo em outros julgamentos específicos, cito especificamente os temas 494 e os temas 733, em que o Supremo dá essa indicativo de que ele ia por esse caminho, de que ele ia limitar temporalmente a eficácia da coisa julgada. Além disso, a eficácia da coisa julgada, ela já vinha, como eu disse para vocês, sendo observada pela Fazenda Nacional, desde 2011, o parecer 492, ela já vinha sendo discutida doutrinariamente, ela não representou, do ponto de vista da Fazenda, essa foi a nossa argumentação, e esse foi o entendimento do Supremo, uma mudança, uma surpresa no ordenamento jurídico. E esse foi o grande debate sobre a modulação ou a não modulação de efeitos. E a modulação de efeitos dizia basicamente o quê? Aplica
a lógica da relativização do tempo da coisa julgada, dos efeitos temporais da coisa julgada, a partir da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ou a partir do julgamento nos temas 881 e 885. Esses foram o debate mais acalorado. O que o Supremo disse de forma, e muitos ministros falaram ali nos momentos do debate, é o que se está prestigiando e privilegiando quando se fortalece a jurisdição constitucional é o provimento de mérito da Suprema Corte num determinado assunto. Então, no assunto da CSLL, a decisão que se prestigiava era a DC 15. Era aquela decisão que tinha força cogente de alterar o sistema tributário, o sistema jurídico nacional. Os temas 8881 e 885 aqui em fevereiro de 2023, eles vieram consagrar discussões que já estavam sendo postas e acontecendo. Mas o que realmente altera e que justifica a tese do ministro Barroso, quando ele diz altera o pressuposto jurídico da coisa julgada, é a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Não é o julgamento aqui no 881 ou 885. Para além da discussão teórica do processo, nós nos deparamos com isso, com possibilidades de como essa decisão, como essa tese afeta e afetaria, a partir daquele momento, as relações do fisco com o contribuinte, quais eram os contribuintes que estavam em cada uma situação e quais eram essas situações. Porque num determinado momento a preocupação, e eu falo para vocês, inclusive recebemos ligações de ministros do Supremo, assim, é verdade que o impacto disso vai quebrar o país? E naquele primeiro momento, eu juro, fiquei com medo. Falei, meu Deus, não é possível, né? Que nós acabei de chegar aqui, vou quebrar o país agora, vou receber essa responsabilidade toda. E aí nós começamos a identificar quais eram, olhando especificamente da CSLL, e no momento seguinte, quais eram as teses que tinham sido julgadas inconstitucionais ou constitucionais de 2011 para cá, para a gente saber quais eram os contribuintes que estavam em cada lugar. Você tem contribuintes que tinham coisa julgada favorável a si e, portanto, não pagavam CSLL e não pagavam desde os anos 90, porque é uma discussão antiga. Então, tem grandes redes que tinham uma coisa julgada favorável assim desde 1992, 1993, fato notório, estava na imprensa. Essas pessoas jurídicas, limitadas em número, mas grandes em valores, em estoque, enfim, em dinheiro, de alguma forma, continuaram sem pagar a CSLL, mesmo depois da decisão de 2007. Então, esse era um tipo de contribuinte, uma categoria. Tinha coisa julgada favorável ao contribuinte, veio a decisão de 2007, continuou sem pagar. Tem outro tipo de contribuinte que tinha coisa julgada favorável a si, veio a decisão em 2007 e, com o parecer da PGFN em 2011, volta a pagar a contribuição social sobre o lucro. Porque esse era o entendimento da Fazenda naquele momento. Outra categoria de contribuinte tinha coisa julgada, não volta a pagar a CSL, mas ajuiza uma ação e garante o valor, quase que como um depósito mês a mês ali, garante o valor. E a gente tem, então, contribuintes desses. E tem contribuintes que não tinham coisa julgada, nem nunca tiveram e nunca pagaram. E esse é
esse é o devedor quanto mais, mas é o objeto da fiscalização. Então, colocados todos esses contribuintes na mesa, o diagnóstico não era tão ruim quanto parecia. Não haveria, como foi propalado e foi um receio que a gente tinha, de que isso virasse realmente uma caça às bruxas. De que a Receita Federal voltasse 5 anos no tempo, lançando contribuição social sobre o lucro à torto e à direito. Não aconteceu. Tem pouquíssimos, e eu digo pouquíssimos, em torno de 40 ou 50 CNPJs no Brasil inteiro que poderiam sofrer uma fiscalização para lançamento de CSLL. Porque, de uma forma ou de outra, essas empresas já estavam em conformidade fiscal, ou discutindo, ou ainda inclusive pagando. Olhando para as empresas, me facilita pessoalmente, olhando para a situação das empresas, me facilita pessoalmente entender o impacto de uma decisão como essa. Porque se você olha para um contribuinte só, você fala assim, mas ele confiou na coisa julgada. Por que ele vai ser penalizado se ele tinha uma coisa julgada? Ele confiou na coisa julgada. O Supremo já tinha dito que a coisa julgada dele era inconstitucional, que a coisa julgada dele não era tão segura como ele queria. A Fazenda Nacional já tinha dito para ele, olha, administrativamente, esse é o procedimento. A gente não lança se tem inconstitucionalidade, mas a gente lança se tem constitucionalidade, lança e cobra. Esse contribuinte já sabia da discussão judicial, da discussão doutrinária, da posição da Fazenda, da jurisprudência, inclusive, do STJ. Tem um julgado do ministro Fux, de 2010, acompanhado pelo ministro Teori, e o ministro Fux diz, com todas as letras, no julgado do STJ de 2010, que a eficácia da coisa julgada ela tem que ser limitada temporalmente frente a uma decisão da Suprema Corte. Então, reiteradamente essa posição vinha sendo discutida. E quando você coloca os contribuintes todos na mesa, a situação fática, você percebe que existe uma concorrência desleal, que tem contribuinte que está se beneficiando de uma decisão judicial, mesmo depois da Suprema Corte dizer que está errada. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso, diz que a decisão de limitar temporalmente a coisa julgada beneficia um sistema econômico de concorrência leal, em que coloca os contribuintes no mesmo patamar, ele está dizendo que a gente olha o todo. E está dizendo que se o Supremo Tribunal Federal disse que a CSLL é constitucional, ela é constitucional para todo mundo. Ela é constitucional mesmo que você tenha, até agora, e por 30 anos, se beneficiado de uma decisão que o Supremo já disse que é inconstitucional há 15. Então, esse é o pano de fundo dessa decisão. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Não querendo abrir os debates, mas acho que já abrindo os debates. Quando a gente olha o recorte da CSLL, que é o pano de fundo da 881 e da 885, a gente tem uma situação fática muito posta, muito clara, inclusive com relação à decisão da Ação Direta de Constitucionalidade número 15, lá em 2007, e outros reflexos. No entanto, existem outros temas que participaram que estão nessa condição do que dá para dizer aí de mudança de posicionamento ou mudança de interpretação das cortes superiores. Como é que fica o impacto desses temas? Olha, eu me preocupa isso, e assim, eu sou fazendária, né? Então, eu me preocupo com eventual repetição de indébito. É algo que a gente tem que botar na mesa. Porque se você tinha uma coisa julgada contra você
Eu imagino que sejam poucos, porque desde 2011 a gente usa a lógica do parecer 492, inclusive limpa estoque e tudo mais. Mas não pode ser que tenha passado. Se a modulação de efeitos vem aqui para 2023, então você pagou errado, então eu vou ter que devolver dinheiro? No caso da CSLL fica muito claro isso, essa discussão. Nos outros casos, a gente também está estudando isso. Assim. É possível que a gente tenha um outro tipo de litígio a partir dessa lógica de... Né, enfim, é possível. De que houve uma decisão que você foi cobrado de alguma forma e agora a gente vai ter que te devolver, ou você não foi cobrado e eu vou ter que te cobrar. Eis a questão ainda em aberto. Doutora Annelise, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela explanação. Passo a palavra para a professora Bettina. Boa noite, é uma imensa satisfação estar mais uma vez aqui no IAP, conduzido pelo meu queridíssimo aluno, né? Situação da qual eu não posso dizer muito aluno, né? Tem aluno sentado lá, tem aluno sentado aqui, aluno aqui, eu estou brincando, essa é a minha maior alegria. Na verdade, eu me sinto profundamente abençoada por estar na academia e dando aula, principalmente na graduação, há 35 anos, como eu falei, comecei com 12, saiu no Fantástico, tudo. Menina, começa a dar aula, né? Mas, enfim, é uma satisfação muito grande estar olhando aqui vocês, a evolução, e acho que é a única carreira que, de fato, a gente sente que tem alguma contribuição para dar, ou seja, que passou pela vida e contribuiu em algum aspecto com a vida de algumas pessoas. Então, é uma alegria muito grande estar ao lado da Anne e do Fábio, que eu falo que é meu neném. Eu tenho 3 nenês biológicos e um monte por afinidade, milhares, centenas, maravilha. Eu gosto muito de saber Instagram, vida, quem ganhou nenê, quem casou, quem está noivo, quem descasou, quem quer conversar, tomar café. Isso tudo faz parte. A minha academia é assim um pool de coisas, né? Entre elas, quando me dão o microfone, eu amo, né? Porque eu gosto pouco de falar. Diz a minha ex-professora Beth Carras, ela falou, você não abria a boca, ninguém sabia a sua voz durante 5 anos, e hoje 25 minutos para você são absolutamente insuficientes. Você vai embora se não te segurar, desligar o microfone. O fato é que, de fato, né? Eu realmente... gosto de enfrentar esses temas jurídicos, principalmente de absoluta relevância como é esse. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, porque, de fato, eu acho que, no momento, esse é um tema que merece bastante reflexão. Na verdade, as coisas estão meio definidas. Mas o que nós temos que pensar nós queremos um país como esse, um judiciário com essas decisões, o que a gente quer, né, da nossa democracia. Porque, enfim, o judiciário tomou suas decisões. Eu fui brindada recentemente com o convite da ESA Nacional, né, para estar em Roma, 15 dias atrás, num evento que foi muito importante, devia ter pelo menos uns 10 ministros de Supremo Tribunal e do STJ, e vários doutrinadores italianos, enfim, pessoas... Eu não estava entendendo muito bem por que Itália, Brasil, mas depois, quando fui convidada para dar palestra, eu normalmente, quando falo fora do Brasil, normalmente, 2, 3 vezes que a pessoa falou fora do Brasil, eu gosto de fazer um estudo de direito comparado, porque não adianta a gente chegar lá e falar sobre a realidade brasileira, que foi o que os colegas brasileiros fizeram, mas eu, de fato, me preocupei de saber como é tratada a coisa julgada lá, como se trata a modulação dos efeitos lá, para saber se iam me achar uma insana, ou o que ia ser, né? Enfim, assim, iam entender o que a gente estava falando, né? E me surpreendi ao observar que na Itália a situação é exatamente igual à nossa, tanto no que diz respeito
há uma mitigação da coisa julgada, como no que diz respeito à questão da modulação dos efeitos das decisões do Tribunal Constitucional lá. Então, eles realmente estavam bem a par do que a gente estava falando, e eu até acho que, como no Brasil nada se cria, tudo se copia, essa inspiração do Supremo Tribunal Federal tem berço nesses países que seguem esse tipo de orientação, como é o caso da doutrina, da jurisprudência italiana. O ministro Barroso abriu o evento com uma palestra que não foi sobre esse tema, abriu o evento falando sobre o judiciário no Brasil, etc., enfim. E aí o presidente da ESA Nacional depois falou, olha, professora Betina, é o seguinte, o ministro pediu para falar na mesa de vocês, que era sobre a coisa julgada. Eu já não gostei porque ia cortar meu tempo. Falei, mas o tempo é o mesmo? Não. Seus 25 minutos viraram 15. Eu falei, eu não acredito que eu vim até aqui para vocês cortarem. Não, e assim, os ministros estavam com a passagem paga, nós não, né? Que eu vim até aqui para vocês me cortarem o tempo de um negócio que é super importante. Eu falei, ele está com medo que nós vamos falar mal dele, mas eu não vou porque eu tenho berço. Não sei, o Heleno acho que também tem, eu conheço ele, né? Enfim, mas o ministro abriu o painel e falou 25 minutos. Nossa, foi terrível. Eu estava passando mal, sinceramente. Aí tinha lá 3 guardas de chapéu preto, com uma coisa dourada, assim, muito bonitos, olhando para nós. Eu falei, presidente de mesa, eles vão pôr a gente para fora às 6 horas da tarde, porque nós falamos na Corte de Cassação italiana. Um negócio maravilhoso, de mármore, aquela coisa que a gente visita quando faz tour, sabe? E a gente falando ali, e aqueles guardas muito lindos, muito bem vestidos, olhando, eu falei, eles vão fechar às 6 em ponto? Eu falei, então eles vão prender a gente, porque eu não vou sair daqui às 6 em ponto. Não, acho que se a senhora falar mais uns 10 minutos, dá, tá bom. Enfim, o ministro se defendeu, os italianos não sabiam direito do que ele estava se defendendo. Na verdade, a gente tinha que ter falado antes e ele se defender depois, se fosse o caso, né? Ficar lá quieto. Mas ninguém estava lá para atacar, a gente estava lá para conversar sobre democracia, né? Eu, inclusive, já dei essa palestra, sei lá, pelo menos umas 6 vezes aí pelo Brasil afora, e nunca ataquei o ministro nem ninguém. Realmente eu não gostei do negócio de aposta. Essa história de aposta aí, né? Mas não falei, eu não ia falar de aposta na mesa, porque os italianos não iam saber nada do negócio de aposta, eu achei melhor ficar quieta, né? Mas, enfim, o fato é que eu acho que nesse tema são 2 os pontos fundamentais. Primeiro, um comprometimento dos direitos e garantias fundamentais, o que é gravíssimo, na minha visão, principalmente com esse meu viés acadêmico, mas, na verdade, como cidadã brasileira, né? Eu hoje estava contando para o meu psiquiatra, olha, à noite tem uma palestra sobre isso, ele falou, olha, não quero te agredir, mas como pode acontecer isso? Me agredir? Não, o senhor está agredindo o ministro. Falei, eu também quero saber, doutor, como que pode acontecer uma coisa dessa, né? Não, eu cheguei a falar sobre o assunto, vocês sabem que eu gosto, aqui tem gente que sabe que eu gosto de falar, eu sou fora da casinha, aí eu saio da casinha, volto para a casinha e termino a palestra que eu tenho que dar, ou a aula que eu tenho que falar, né? Mas o fato é que eu acho que são 2 os pontos, a questão temporal que está envolvida nessa decisão e a questão da mitigação do direito e garantia fundamental à coisa julgada, né? É certo que a coisa julgada nunca foi absoluta no Brasil, porque as pessoas mudam de ideia, tá certo? Podem mudar de ideia. Nós todos mudamos de ideia, né? E essas garantias, a ação rescisória, por exemplo, é uma garantia de que as ideias, os fatos podem mudar e as decisões podem mudar também, os entendimentos podem mudar. Mas isso não pode ser uma carta em branco, né, para resolver problemas orçamentários, porque é esse o ponto, né? Então, o fato é que a gente tem observado nas decisões do Supremo, foram mais de 50 durante a pandemia, toda uma situação de consequencialismo, de ativismo judicial, de referência à modulação como uma forma de resolver a questão orçamentária.
E isso causa revolta, porque o direito tributário, a tributação é uma obrigação ex lege, não ex voluntate. Ou seja, a lei determina que o tributo seja pago, ele tem que ser pago. Isso nos conduz, inclusive, à questão do compliance, né? Se a lei diz que tem que pagar, tem que pagar. Agora, lógico, eu posso questionar? Posso questionar. Eu vou depositar ou não vou depositar? Essa é uma opção do contribuinte. Vou fazer um questionamento administrativo. Mas, em sendo reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, o tributo tem que ser devolvido, porque senão é confisco. E o confisco é vedado no Brasil. A vedação da cobrança com tributo com efeito de confisco é vedada, e o direito de propriedade está garantido no artigo 5º da Constituição Federal. Então, quando sobrevêm decisões dessa natureza, nós não temos só agredido o princípio, a coisa julgada, mas a vedação ao confisco, o direito de propriedade, a segurança jurídica que o contribuinte tem que ter, confisco, é uma série de princípios que se veem alcançados, mitigados, agredidos, e isso reduz o Estado democrático de direito a patamares que não são do meu interesse, por exemplo. Né? Não são do interesse de quem busca uma sociedade republicana e democrática. Né? Então, essa é a preocupação. Eu não estava lá para agredir o ministro, mas a decisão que ele com os outros, não só ele, né, decidiram conferir, né, dar a decisão que eles deram, e que acabou comprometendo ainda mais a coisa julgada. O que surpreende é que nós estamos num sistema de civil law, onde a coisa julgada deveria ter mais força do que tem. Os países, nos países de common law não existe isso da coisa julgada. E é nesses países que a coisa julgada tem ganhado, a gente sempre fica em dúvida, né? Mais força e mais importância. Então, nós temos nos países como Inglaterra, Estados Unidos, enfim, o entendimento de que a coisa julgada em relação ao que eles chamam de issue preclusion ou collateral estoppel. O que acontece? No Brasil, nós temos a claim preclusion, que diz respeito ao pedido, a preclusão do pedido. Isso nos países de civil law. Nos países de common law, eles têm reconhecido cada vez mais a preclusão de questões do processo. Né? Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, tenho três, né? Mas a pequena, né? A pequena que agora é tão pequena que já está trabalhando comigo há 3 meses, né? Ela escreveu essa questão de coisa julgada, sobre questão em matéria tributária para agradar a mãe, né? Porque as duas tiveram aula de tributário com a mãe, uma faz bancário. Imagina como a mãe foi boa professora de direito tributário. Eu falo para ela, você deve ter tido uma professora ótima. Mãe, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso. Falo, não, estou ofendida. Tem hora que eu me ofendo, eu não quero nem olhar. Né? A pequena, não sei se eu estou empurrando ela para o direito tributário. Eu falo, olha, você pode fazer tudo o que você gosta, mas se você fizesse tributário, eu ia chamar. Então, ela está fazendo um pouco de processo tributário, assim, né? Porque uma vez eu falei para o Arenhardt, cuida dela que ela está gostando de processo, então já é uma coisa boa, né? Ele falou, eu fiz isso até onde deu, depois não deu mais. Mas eu comecei a me interessar por essa questão de coisa julgada de questão. Então, o que significa isso? Que esses países do common law estão reconhecendo a coisa julgada em relação a questões de fato, de dentro do processo, não ao pedido, mas a questões de fato que são aventadas no processo, questões de direito também, que é a questão do issue preclusion, que é mais próprio da Inglaterra. Nos Estados Unidos é mais o collateral estoppel, que é a questão de fato mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos andando para trás. Né? Num país de civil law, onde a coisa julgada deveria ganhar força, ela está enfraquecendo. E nos países de common law, ela está ganhando importância. Repito, eles estão reconhecendo a coisa julgada de questões de fato do processo, e não só do pedido. Por isso que
começa a causar espécie para quem se aprofunda nesse tema da coisa julgada, essas decisões e o motivo pelo qual se afasta a coisa julgada, como eu disse, que nos leva muitas vezes a questões de natureza orçamentária. Para não repetir, né, várias coisas já foram ditas, mas eu acho que algumas coisas que nos levam a refletir dizem respeito a aspectos culturais do Brasil. Isso eu falo muito quando falo sobre compliance, adoro o tema do compliance. Eu sou muito certinha, muito carola. Eu acho que assim, se a lei me mandou pagar o imposto, eu pago. Outro dia o contador falou para mim, ó, a senhora vai ser autuada, você lembra do que eu ia ser, que eu quase morri na hora que falou, eu não tenho estrutura, porque precisa pagar 11 mil, que não sei o que, na DIMOB veio uma coisa, o inquilino falou outra, eu falei, vamos pagar. Não, senhora, não, eles estão errados e nós vamos fazer um recurso administrativo. Eu falei, não vou fazer. A senhora está brincando comigo, a senhora não precisa pagar isso. Eu falei, eu não estou brincando e eu quero pagar hoje. Onde está o DARF? Eu quero pagar os 11 mil. Eles são, doutora Betina, a senhora não precisa pagar. Eu falei, eu vou pagar os 11 mil porque eu quero ir dormir sabendo que eu não devo nada para ninguém. Não, mas a senhora pode dormir sabendo que a senhora não deve nada. É erro deles. Eu falei, não, eu quero pagar. Então, eu adoro esse tema. Quando eu dou compliance, normalmente a Fazenda, os auditores que me convidam para falar sobre compliance, porque eu realmente acho que nós temos que fazer a nossa parte. E o compliance, que é cumprir a lei, não é só para nós, é para o fisco também. Eles têm que fazer a parte deles, cumprir a lei e a Constituição, e as normas internas da administração fazendária. Então, esse compliance, que é tido como uma coisa para o contribuinte, alcança todo mundo e todos nós devemos cumprir a lei, porque isso é cidadania, né? Então, o fato é o seguinte, como eu falei, a lei é uma obrigação ex lege. Eu tenho 10 anos de experiência na Assembleia Legislativa do Paraná, porque eu vim de São Paulo, não tinha onde trabalhar, não conhecia ninguém, os meus amigos ficaram lá, enfim, consegui um emprego como seletista na Assembleia e eu era zero fantasma, e trabalhava 24 horas por dia, inclusive fiquei presa lá dentro, com o negócio de cavalo do lado de fora, e olha, vamos falar um negócio, bomba de gás lacrimogêneo, sem comer, dormindo no chão, tudo que teve nessa Assembleia Legislativa eu participei, tive direito, enfim. O fato é que a gente dava assessoria para os deputados e falava, deputado, essa lei em matéria tributária ela é inconstitucional. E eles falavam, faça porque eu estou mandando. Muitos vão pagar e poucos vão pedir de volta. Ninguém falou isso para mim, eu ouvi isso da boca de parlamentares mais de uma vez. Então, nós temos no Brasil o que a gente chama de inconstitucionalidade útil. E o contribuinte, medroso que nem eu, paga o tributo. E nós precisamos que o Supremo encare isso com seriedade e que reconheça a inconstitucionalidade e devolva o que foi pago indevidamente para aquele que pagou, porque a tributação é uma obrigação ex lege. Então, a gente confia no nosso judiciário. Eu tive uma situação, abrindo um parênteses aqui, na Assembleia, o deputado Aníbal Cury ainda estava vivo, e eles quiseram cobrar ICMS sobre venda de cartela de bingo. Eu não fiquei sabendo de nada disso, eu era secretária da Comissão de Orçamento. E aí o Heron Arzua me ligou no escritório, eu estava no escritório, ele ligou, ele falou, você sabe o que está sendo votado na Assembleia agora? Eu falei, não sei. Ele falou, ICMS sobre venda de cartelas de bingo. Eu falei, não pode ser, porque isso teria que passar pela Comissão de Orçamento e não passou. Ele falou, não, pode ser porque está sendo votado agora. Eu liguei para minha chefe e falei, olha, parece que está sendo votado uma coisa. Ela falou, é verdade. Eu falei, isso é inconstitucional. Ela desceu, falou no ouvido do Aníbal Cury, a Betina ligou e disse que essa cobrança é inconstitucional. Ele falou no microfone, isso se ouve nos elevadores, em tudo, as sessões, né? Manda a Betina PQP. Ele falou com todas as letras. No dia seguinte, cheguei, o assessorista me olha feio, o outro falei, nossa, mas está acontecendo alguma coisa aqui dentro. Eu falei, o que será que está acontecendo? Ela, olha, Betina, acho melhor você ir embora. Eu falei, por quê? Eu vim trabalhar. Não, o deputado Aníbal está bravo. Eu falei, bravo com o quê?
Não, porque você falou que é inconstitucional. Eu falei, Falei, no máximo ISS por diversão pública, diversões e essas coisas. Mas ICMS não é mercadoria. Ela falou, olha, ele te xingou no micro... Eu falei, eu sempre batia... Ele falava que ele não precisava bater na porta, mas eu bati na porta. Entrei e falei, o senhor me xingou no microfone? É que você falou que é inconstitucional. Eu falei, você é encrenqueira. Eu falei, eu não sou encrenqueira, eu sou assessora da Assembleia, estou pedindo demissão, entreguei o papel, ele rasgou, ele falou, não vou dar demissão. Falei, o senhor me xingou, e aí eu tinha um cinzeirinho desses Duralex marronzinho na frente dele. Eu falei, isso aqui é mercadoria, deputado. Eu não vou nem lhe falar o que o senhor faz com uma cartela de bingo. Falei, desse jeito. Se minha mãe souber, eu levo uma surra hoje. Né? Ele falou, mas olha, você que é advogada vai ter muitas ações para defender. E esse dinheiro vai para a Provopar. Eu falei, deputado, seja excelência, isso é inconstitucional. E eu não trabalho mais aqui. Daí ele foi lá no microfone, na sessão, quero pedir desculpa, fez uma coisa, negócio de pedir desculpa. Enfim, mas o fato é que ele falou isso, muitos vão pagar e poucos vão pedir de volta. E esse é o raciocínio. Os assessores legislativos, eles têm assessoria, eles têm informação, eles fazem porque eles querem ajudar, incrementar a arrecadação. Aí vem o judiciário e fala, eu vou modular para não devolver. O Otávio Fischer defendeu a tese dele sobre modulação e eu estava na banca dele e o pai dele estava assistindo. E eu falei, olha, eu vou ter que falar uma coisa, o senhor me desculpa, é sobre o judiciário. Ele falou, não, eu vou sair para você ficar à vontade. Eu falei, não, o senhor pode ficar. Ele falou, não, eu vou sair, e ele saiu. Eu falei, Otávio, porque o Otávio estava dizendo que na Alemanha é assim, como na Itália, que se modula para não devolver o dinheiro. Né? Eu falei, tá, só que na Alemanha é uma lei inconstitucional cada 10 anos. Aqui é uma cada 10 minutos, Otávio. Nós precisamos do judiciário para definir essas questões de constitucionalidade. Então, não dá para essas decisões consequencialistas, protetivas do orçamento. Eu também fico preocupada quando eu ouço isso vai comprometer não sei quantos milhões o orçamento. E por que eu fico preocupada? Porque o dinheiro é meu e porque, no momento, nós temos 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade. Eu quero que o dinheiro vá para programas de transferência de renda. Eu quero. Eu não sou do PT, eu não sou do PSDB, nada. Eu anulei meu voto, eu quero falar, tá? Eu olhei ali, falei, aqui ninguém me representa, escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, embora, fui embora. Pronto, né? O que eu falo, o meu problema é a questão social. Eu não consigo dormir sabendo que existe essa pobreza no Brasil. Então, eu me preocupo com a arrecadação, porque eu acho que a gente precisa ter esses recursos que estão falando cashback, e não sei o que, na reforma, precisa ter dinheiro. Agora, o dinheiro que foi roubado do contribuinte tem que ser devolvido. Não dá para relativizar a coisa julgada. Né? Então, essa preocupação é a preocupação com o comprometimento dos direitos e garantias fundamentais. Há muito tempo, nós já temos lá a súmula 239, que reconheceu a relativização da coisa julgada em relação às obrigações de trato sucessivo, enfim, aquelas obrigações tributárias que são devidas, né? Todos os meses, enfim. E eu vou procurar avançar aqui. Depois, já foi dito pela minha colega, nós tivemos, então, essa situação da CSLL, que em 1990, em controle difuso, foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, depois para várias empresas, já em 92 foi reconhecido. Em 2007 veio a ADI e mudou esse entendimento, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança, e hoje, então, veio o reconhecimento a tese, né, em relação aos temas 885 e 881, que diz o seguinte: uma decisão anterior que considere determinado tributo inconstitucional perde a eficácia. Não dá para falar que não tem uma referência temporal aqui. O que significa esse perde a eficácia? Deixa de valer. Mas é com efeitos prospectivos, é com efeitos retroativos, não houve uma modulação clara nesse sentido.
perde eficácia após a decisão de controle concentrado de constitucionalidade do STF, reconhecendo a sua validade. Aí vieram várias pessoas e falaram, acabou a coisa julgada no Brasil. Isso também é drama, tá? Não acabou a coisa julgada, né? Nós temos obrigações que não são de trato sucessivo, IPTU, ITR, enfim, em relação a esses tributos. Está mantida a coisa julgada, nós estamos discutindo aqui as obrigações de trato sucessivo, trato continuado. Nós temos o prazo decadencial de 5 anos, ou seja, no mínimo 5 anos tem que ser respeitados, né? 5 anos para trás da decisão. Existe uma situação, que é a decisão definitiva, segundo o CTN, extingue o crédito tributário. Eu acho que a referência ao crédito tributário de extinção da obrigação tributária impede que se reaveja, se busque reaver esses valores. Então, causa extintiva do crédito tributário a decisão passada em julgado, a decisão transitada em julgado extingue a obrigação tributária. Portanto, não pode se cobrar mais nada em relação àquela obrigação específica. Há uma discussão com a Procuradoria que diz que não precisa de embargos, que está claríssimo. Eu já acho que é o caso de embargos, né? Mas o SCAF não está completamente errado, o professor da USP de São Paulo. E aqui eu vou ler, porque como a gente não conseguiu usar o data show, quando a gente tem trechos de decisão, eu normalmente gosto de usar o projetor. A partir desse trecho das decisões, o SCAF diz o seguinte, que não vai haver essa retroatividade. E eu acho que que merece reflexão mesmo esse trecho da decisão. Esse trecho diz o seguinte, já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Então, como há essa referência na decisão, eu acho que ela é menos mal, tá? Porque ela está respeitando o passado. Muitos colegas já se manifestaram dizendo que entendem que isso não significa nada, tá? E que ela pode retroagir, quem se beneficiou de uma decisão reconhecendo a inconstitucionalidade pode ser pego agora e ser obrigado a devolver tudo com multa e juros. Eu acho, sinceramente, excessivo, acho que não vai rolar. Acho que não vai rolar. Acho que não vai acontecer. Eu acho que o que eu digo aqui é o seguinte, a preocupação com o Estado democrático e a República. Cada vez a gente reduz mais os direitos e garantias individuais, a segurança jurídica. É nesse sentido que eu digo que a gente, como dizem os jovens, a minha filha pequena, né, não dá para passar o pano na decisão, porque é uma decisão muito ruim. Não dá para falar, não, olha, como ela respeita o passado, então tudo bem, está SUSE. Não está SUSE, que é nem MUSE de jeito nenhum. Né? E por que não está SUSE? Né? Qual é a consequência para as empresas? O nível de insegurança é tão grande com decisões dessa natureza e de outras que possam vir, que, como já disse o Malan, né, no Brasil nem o passado é previsível, e essa decisão é reflexo disso, que vai ser necessário agora para as empresas de capital aberto, por exemplo, pensar mais na questão de provisionar valores. Porque vem o ministro e fala, olha, foi uma aposta deixar de pagar o tributo. Pelo amor... O que foi negócio de aposta? Eu não jogo, por exemplo. Mas eu tenho decisões transitadas de julgamento. Pois é, foi uma aposta. Se ele falou isso, a gente imagina... Ele falou uma coisa que ele estava pensando. Quer dizer, a gente pode até ler uma coisa diferente na decisão, porque tiveram outros ministros. Mas não dá para deixar de encarar de que maneira, o que, na verdade, o moveu a dar uma decisão dessas. A empresa que fez isso apostou. Então, ela agora vai começar a observar a decisão transitada de julgado e provisionar esses valores, porque se ela está apostando no trânsito de julgado, ela tem que provisionar os valores. Como que vai ficar a responsabilidade dos sócios no caso de M&A, por exemplo?
A empresa houve uma fusão, uma incorporação, etc. E aí, lá na frente, foi feito due diligence, tudo isso, não tinha dívida nenhuma, e lá na frente veio uma decisão que reconhece que o tributo não foi pago, por exemplo. É uma situação que a gente tem que pensar. As perdas remotas passam a ser perdas prováveis. Então, várias situações para grandes empresas foram suscitadas diante de decisão como essas e da decisão, do que se pensou quando deu a decisão, do que motivou, do que moveu esses juízes a darem decisão. Outra coisa, isso vai fortalecer muito o Supremo Tribunal Federal e as pessoas vão buscar agora o Supremo direto. O que adianta entrar com uma ação que o Supremo pode depois reformar? Vamos entrar direto no Supremo com a ADI, a DC, enfim, vai sobrecarregar o Supremo Tribunal Federal, porque pelo menos é seguro o que ficar decidido. É o fim da rescisória? Também acho que não é o fim da rescisória. Tem o tema do recurso repetitivo 340 do STJ, que deixa muito, onde o STJ deixa muito claro que não interessa o que o Supremo decida em relação à constitucionalidade, se eles já decidiram alguma coisa em relação a algum determinado tema, e isso transitou em julgado, em relação a esse tema, é possível, no prazo estabelecido, a ação rescisória. Essa decisão só afeta a CSLL? Não. Eu fiz aqui uma planilha que eu imagino que essa decisão possa afetar o terço constitucional de férias. Essa decisão pode afetar, na minha opinião, o IPI complementar na revenda de produto importado, pode afetar o ISS na atividade de franquia e a COFINS para a sociedade civil profissional. Eu acho que todos esses temas poderão vir a ser afetados pela decisão da coisa julgada. Enfim, então, como eu falei, para não ser repetitiva, até gostei, a única coisa que me preocupou mesmo da sua fala foi a questão da repetição em débito. Mas e aí? E se for reconhecida a inconstitucionalidade, nós vamos ter, o contribuinte vai ter a repetição de débito? Vai. Mas então ele tem que pagar também, professora. Bom, quando ele pagar... beneficiou, tem que pagar. Como assim quem se beneficiou? Se beneficiou da coisa julgada? Se beneficiou de uma decisão, de uma coisa julgada contra uma decisão do Supremo. Acho que o que a analista quer dizer é se o contribuinte pagou e a decisão do Supremo vem e diz que não é devido, ele já pagou. Ele já então, pagou. Ele tem o direito de repetir. É isso que eu estou falando. Por quê? Por causa dessa questão da inconstitucionalidade útil. Eu paguei... O ISS de sociedades profissionais. É uma vergonha o que aconteceu. O que acontece? Tem gente que pagou, eu tenho um colega nosso que pagou pelo faturamento e depois ele veio reconhecido que pode ser pelo fixo, ele pediu para eu entrar, eu entrei com a ação, obtive o reconhecimento que poderia ser fixo e aí pedi a repetição de indébito. Só ele, um colega nosso, muito querido nosso, que eu não posso dizer aqui quem, só ele conseguiu. Agora eu consegui, agora. Eu consegui levantar 150 mil reais de repetição de indébito dele. Depois da decisão dele, nunca mais em tribunal nenhum se conseguiu. Ele é impressionante como ele tem sorte. Em várias coisas, é impressionante. É impressionante, tudo dá certo. Sabe quando a pessoa nasce... Mas, enfim, me preocupa realmente essa questão da inconstitucionalidade útil e da gente pagar coisas que depois a gente... não vai ter direito a reaver ou ter que devolver o que a gente deixou de pagar se fiando numa decisão que transitou em julgado. Agradeço muitíssimo a atenção, peço desculpa, estou olhando lá que falei muito mais do que 30 minutos, sei lá, eu acho super chique quando a pessoa fala no prazo, mas eu não sou chique. Professora Bettina, muito obrigada. Acho que ao abrir aos debates aqui, eu começo trazendo um tema um pouquinho ácido. Quando a gente fala da questão da ação rescisória, a gente acaba de ter uma relativização também do cabimento das ações rescisórias, acho que numa interpretação analógica do STJ, no dizer que em interpretações jurisprudenciais, o que era tema simulado e vinculante,
em caso de alterações jurisprudenciais em matéria de repercussão geral, a ação rescisória, a súmula a 343 também é relativizada. Como a doutora Annelise e a professora Bettina entendem esse novo tropeço? Eu só não entendi muito bem. O STJ também relativizou a coisa julgada da rescisória agora. Agora, a rescisória, que antes não cabia em matéria de jurisprudência, mudança de jurisprudência, agora é admitida em caso de alteração de jurisprudência. É uma tendência, agora eu entendi o questionamento. É uma tendência à relativização da coisa julgada, mas isso que eu estou dizendo são todos. Lá tinha o ministro do Supremo e o ministro do STJ, todos de acordo com essa decisão e com o propósito de proteger o orçamento. Essa é a ideia. A relativização da coisa julgada não é por uma questão de direitos e garantias fundamentais. A relativização da coisa julgada é de proteção orçamentária mesmo. Mas é por isso que eu digo, o problema é cultural. E é um problema cultural de parte a parte. O Estado não faz a parte dele. Não presta serviços de qualidade, enfim, saúde, educação, etc. E o contribuinte, a gente sabe disso, são 35 anos de advocacia, ele diz o seguinte: se o Estado não faz a parte dele, por isso que eu falo do compliance, eu também não vou fazer a minha. Então, o Estado nos acusa, vamos assim dizer, de sermos extremamente beligerantes e questionarmos tudo, e de não pagarmos, ou de não pagarmos sem questionar, etc. Mas o Estado, de sua parte, não faz o que tem que fazer também. Então, o que precisa culturalmente é que a gente, e por isso que eu digo que é positivo esse movimento de cumprir a lei, transação, programas de conformidade, parcelamentos, tudo isso leva ao maior cumprimento da legislação, a uma normalização da arrecadação. Eu digo que isso está na teoria econômica do direito, né? Quando a gente diz que está acontecendo o que Nash, o economista Nash, chamava de equilíbrio de Nash, né? Esses programas de conformidade, de transação, de parcelamentos, etc., estão tornando desinteressante deixar de pagar tributos, né? Ou fiscalizações severas, etc. Estão deixando as relações entre fisco e contribuinte estão se tornando mais equilibradas, eu tenho sentido. Então, antigamente, uma vez um cliente chegou e falou: olha, eu quero que a senhora me faça uma blindagem patrimonial. Eu falei: olha, só se o senhor se enterrar, porque hoje os fiscos se comunicam, não tem como assim uma blindagem. Eu não quero que o fisco me ache. Não existe uma coisa dessa. Ou outro que chegou lá, falou: eu tenho 70 anos na época da repatriação. Ele falou: e nunca paguei imposto de renda. Eu falei: o senhor está contratado. O senhor é um ótimo planejador tributário. O senhor foi com 70 anos, o fisco nunca viu que o senhor nunca pagou imposto de renda. É que agora parece que estão tendo um negócio internacional, estou com medo. Falei: agora o senhor ficou com medo, o senhor ficar quieto, porque agora, se o senhor se mexer... Então, assim, eu acho que está havendo um movimento positivo. O problema é que nós estamos esbarrando no judiciário, né? E o judiciário continua lá com uma mentalidade retrógrada que nem a administração nem o contribuinte estão tendo mais. E aí nessa linha vem limitando a coisa julgada, inclusive o STJ. Eu concordo. É muito bom ouvir a senhora, porque a senhora fala assim, uns assuntos que a gente se questiona muito, né? Essa decisão do STJ, especificamente, eu não conheço, amiga, para ser muito sincera com você. Mas é nova, né? Então, Bem. Pois é. Então, essa aí eu perdi essa aula. Mas o que a gente vê, por exemplo, quando você fala de toda essa lógica, assim, de discutir como é que o Supremo, a decisão do Supremo impacta ou não impacta na rescisória. Então, quer dizer que
a gente entende isso, e está muito claro para a Fazenda Nacional, por isso que a gente acha que não precisa de embargos, mas realmente tem muitas questões não respondidas, né? Mas, enfim, o próprio CPC, quando ele traz a lógica lá no 525, foi citado isso pelo julgamento, de que você pode entrar com uma rescisória se tiver uma decisão do Supremo, do trânsito em julgado, da decisão do Supremo, o próprio Código de Processo Civil ele já trouxe essa relativização, porque não é mais 2 anos daquela decisão, é 2 anos a contar do trânsito julgado da hora que o Supremo decidir o mérito do assunto. Quando é esse tempo? Ninguém sabe. A CSLL a gente sabe, porque ficou no passado, mas, né, pode ter uma outra decisão, pode ter tantas agora dessa semana lá, PiscoFins, instituição financeira, que está em julgamento, então, quer dizer, tem para o futuro também, né? Então, realmente tem, quando nós sentamos para estudar e fizemos grupo de estudo para entender o 881 e 885 à luz de tudo que a gente estava vivendo, a conclusão que a gente chega é que a decisão do Supremo não é tão ruim assim, que a lógica que o Código de Processo Civil trouxe, ela é um empurrãozinho maior ainda, se ela dá mais ainda essa possibilidade de relativizar. E é muito claro para a gente, assim, de que essa decisão do Supremo ela não relativiza a coisa julgada. A coisa julgada ela continua existindo, mas ele diz, olha, ela para aqui. E aqui é a decisão do Supremo em controle concentrado ou em tema afeto na repercussão geral. Mas eu gosto muito, e gosto muito mais do compliance também, da conformidade, gosto muito mais de entender essa relação do fisco com o contribuinte, de entender todos esses movimentos históricos e que o mundo vive, que o Brasil, às vezes, com um pouco de atraso ou com mais dificuldade dessa relação entre auditorias muito pesadas, em prestação de serviço que seja mais ágil. Esse final de semana eu terminei a minha declaração de imposto de renda pessoa física e é genial o sistema da declaração. Nossa, impressionante. Você põe o CNPJ, sai tudo. Sai tudo, tá tudo lá. Né? Eu acho que eu fiquei assustada. Há 10 anos atrás você entregava num disquete, num papel, juntava o documento. Agora, quer dizer, isso tudo faz parte desse movimento de facilitar a vida do contribuinte também, né? E separar muito o contribuinte que é o devedor quanto mais e que é o sonegador e que, na verdade, não é o contribuinte, é o cara que quer se blindar, que tudo mais, do contribuinte que fez uma interpretação jurídica que foi contestada ou que, né, quis discutir no contencioso e que aí tem um débito. Então, isso para você separar essas duas categorias que são relações diferentes com o Estado. Então, num primeiro momento, a imprensa falou, e dentro do Ministério também, então a Receita vai lançar a contribuição social sobre o lucro agora, todo mundo. Vai lançar com juros, com multas. Não, peraí, não é essa posição, não foi para isso que a gente ganhou esse tema no Supremo. Não é ultrapassar essa barreira de confiança que tem com o contribuinte. Então, acho importante sobre isso. Acho que, e concordo muito com a senhora, quando a senhora fala o futuro da relação do contribuinte com o fisco é num ambiente de cooperação, de consensualidade, de ir para o judiciário quando você precisa ir para o judiciário. Né? A gente viveu isso e vive isso na PGFN, quando até 2018, mais ou menos, a gente encaminhava ao Poder Judiciário entre 300 e 400 mil execuções fiscais ano. Hoje a gente não manda 10 mil execuções fiscais. Significa que a gente parou de cobrar? Não, significa que a gente está cobrando de uma outra forma. Está cobrando, está chegando no contribuinte de uma outra forma. Eu sempre digo isso, tem categorias de contribuintes, ou categoria econômica e tal, que se você manda um WhatsApp e diz para a pessoa que a pessoa está devendo, ela fica nervosa, ela vai lá e paga. Tem contribuinte que você precisa de uma decisão judicial para chegar no patrimônio do contribuinte. Se você pede decisão judicial para tudo, você também acaba colocando muito poder na mão do judiciário, numa relação que, no fim das contas, é fisco e contribuinte. Né? Eu acho que vai mudar isso. Professora Bettina, essa lógica de
ações ou de medidas normativas, seja uma medida provisória, seja um decreto, seja um projeto de lei, só com finalidade arrecadatória, é algo que incomoda imensamente a PGFN. Nós temos sido muito enfáticos nisso. É óbvio que a posição onde eu estou hoje é uma posição que ela é muito mais política do que técnica, então eu tenho que entender as demandas políticas que chegam da Presidência da República, do Ministro da Fazenda, do Congresso Nacional, e, ao mesmo tempo, tentar pegar o trabalho técnico dos colegas e dizer, olha, não dá para ser só arrecadatório, não dá para discutir contencioso administrativo no CARF só pensando que a gente vai arrecadar mais, porque você distorce a lógica e você rompe essa relação de confiança, que é uma relação que a gente vem, né, investindo muito com o passar dos anos. Eu agradeço muito todas as suas ponderações e... Eu gostei muito de te ouvir também. Muito obrigada. Me anima. Obrigada. Muito obrigada. Doutor Fábio, doutor Matheus. Eu vou querer dar. Obrigado, doutora Anne, a quem eu cumprimento as senhoritas e as senhoras aqui presentes, também a minha querida orientadora, a professora Bettina. É sempre motivo de grande alegria estar aprendendo, né? Por mais que seja uma segunda-feira à noite fria em Curitiba, né, doutora Annelise? E eu, logicamente, gostaria também de iniciar aqui minhas brevíssimas colocações, são inquietações, na verdade, cumprimentando e agradecendo a presença da doutora Annelise Ruas de Almeida, eminente procuradora da Fazenda Geral da Fazenda Nacional, e enaltecer ao Instituto dos Advogados, aqui a presença do nosso novel presidente Guilherme Lucchesi, em prestigiar o debate envolvendo as questões tributárias, principalmente uma questão que está pingando ainda, né, na área, para saber qual vai ser efetivamente o seu resultado, a sua definição. Eu ouvi aqui atentamente as discussões e a gente vem desde do dia 9 de fevereiro escutando todo tipo de aposta, vamos dizer assim. E eu, com meu colega presidente do Instituto de Direito Tributário, Matheus, nós fizemos um debate amplo em março, no âmbito do IDT, muito interessante, o professor Medina. Enfim, a gente vê que realmente o debate está posto. Algumas, como eu disse, algumas inquietações e alguns questionamentos que eu acho que é mais para que a gente saia daqui refletindo, porque muitas delas não vão ter respostas, né? Eu acho que a primeira situação que é importante nós todos aqui, operadores do direito, né, seja representantes do fisco, seja representantes dos contribuintes, é nós trazermos esse debate de volta para as 4 linhas da questão jurídica. Eu fico muito inquieto quando a gente joga as coisas para a torcida, decisões judiciais, definições importantes, como qualquer uma mera sentença, uma liminar ou até mesmo, nesse caso, uma decisão importantíssima em sede de controle concentrado na nossa Corte Constitucional. Por que eu digo isso? Eu vi o Sardenberg na CBN dizendo que tinha acabado a coisa julgada. Então isso cria um ambiente muito ruim, né? Por quê? Porque seria a mesma coisa, eu venho de uma família de médicos, grande parte das pessoas vem isso. Então eu cresci, eu sei mais de medicina que de direito. Né? Eu cresci, meu pai, meus irmãos, todos médicos, então as refeições na minha casa, as conversas entre eles eram conversas de médico. Mas eu não saía dizendo se era melhor fazer uma laparoscopia, uma cirurgia aberta, ou tinha que anestesiar com peridural ou geral. Eu não saía dizendo isso. E o que, na verdade, aconteceu a partir dessa decisão é que, tal como o Sardenberg ou a Miriam Leitão, chegaram e desceram a lenha, com o perdão da palavra, não só na Corte Constitucional, né, que tem o seu valor, independente dos ministros que estejam lá ocupando as suas cadeiras, e principalmente tornaram um debate
uma questão extremamente complexa, como nós estamos vendo aqui, como algo que fosse opinativo, tá? E, de certa forma, colocaram a opinião pública contra o Supremo Tribunal Federal e contra a Fazenda Nacional. Eu vejo isso com muita preocupação, né, como eu disse, como advogado, como estudioso do direito, para que as coisas sigam para uma definição que seja a definição conforme a Constituição e conforme as leis. Um segundo ponto que eu acho que é importante é que isso trouxe, por exemplo, reflexos do ponto de vista do próprio poder legislativo, né? Eu vi, professora Bettina, nosso querido mestre de todos nós, né, professor Heleno Torres, dizer isso de maneira muito categórica, de que o que fez o Congresso Nacional na semana seguinte da decisão do Supremo, que não é definitiva, foi lá e fez uma PEC da coisa julgada. Isso é absurdo. É, digamos, um reflexo do primeiro aspecto que eu levantei aqui. Então, a comoção pública foi tamanha diante de uma questão técnica e jurídica tal qual, que os deputados, os congressistas, se aproveitaram politicamente da situação e disseram, olha, vamos fazer uma PEC para travar a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo não tem essa função e não deve fazer isso. Não tem previsão na própria Constituição para que esse poder de emenda seja exercido. Então, eu acho que esse também é um segundo ponto para que a gente possa contribuir para o debate. Faço duas colocações técnicas para encerrar essas breves considerações aqui, que a primeira é a seguinte. Eu acho que é importante, essa é uma opinião pessoal minha, eu acho que é importante aqui a modulação de efeitos. Tá? Basicamente, por duas razões. A primeira delas é que, efetivamente, nós vimos, principalmente ao final da sessão do dia 8 de fevereiro, todos os ministros reconhecerem, e aqui eu faço, às vezes, a fala do eminente ministro Dias Toffoli, até após já a proclamação do resultado, de que houve uma alteração do critério jurídico no entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a esse ponto. É certo, o STJ vinha decidindo, ministro Teori Zavascki, para quem não conheceu, para quem só conheceu o ministro Teori, saudoso ministro Teori como ministro, na verdade ele era um grande processualista no Rio Grande do Sul, alguém que escreveu muito em processo civil, e ele vinha defendendo realmente esses temas, até pelas origens dele enquanto desembargador federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No entanto, eu tenho até o número das decisões aqui, não vou entrar nesse detalhe, mas as situações que vinham sendo debatidas, principalmente no tema 494 perante o Supremo, não eram decisões que tratavam de matéria tributária. Sim, tratavam de relações continuativas, mas não diziam respeito a questões especificamente envolvendo relações jurídicas tributárias. E toda vez que a gente tem uma mudança de critério jurídico no entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso está na própria legislação, na lei das ADIs, né, na lei que trata especificamente da matéria, há efetivamente o instrumento da modulação dos efeitos, né, com a atribuição de uma eficácia ex nunc ou ad futuro. Então, me parece que esse é um tema que ainda o Supremo será o aspecto central dos embargos de declaração, né, que devem ser enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo essa matéria. E o segundo ponto, tecnicamente abordando a questão, é a questão envolvendo a previsibilidade, né? Para que essa modulação, sim, ela demonstre que a coisa julgada teve os parâmetros de eficácia temporal delimitados nos temas 881 e 885,
mas que isso não tenha uma eficácia retroativa na medida em que nós tivemos situações consolidadas, né, contribuintes que discutiram as teses, que, enfim, a própria tese da CSL, mas que discutiram essas outras teses que a professora Bettina teve a oportunidade de listar, e outros que não discutiram isso e ficaram aguardando. A situação dos negócios jurídicos que foram praticados, também a menção aqui às fusões e às aquisições, né? Muitas empresas que encerraram atividades tinham seus CNPJs com decisões transitadas em julgado e foram, de maneira em total conformidade com a lei, principalmente a legislação societária, objeto de negociações, tais como outros ativos empresariais. Isso tudo causa, no âmbito empresarial, no âmbito do direito privado, uma comoção, né, no sentido que o que vai ser feito, de que maneira os investimentos futuros nesses negócios que estão consolidados ficarão daqui para frente. Para trás, nós já sabemos, mas daqui para frente as regras, elas de maneira sólida, ficariam definidas. E um último ponto que eu acho que é relevante nós trazermos, e também vem um pouquinho do estouro que foi a decisão judicial, é um ofício circular da CVM, né? O ofício circular da CVM número 1 de 2023, Flávio, né? Que a gente tanto discutiu em conversas que tivemos sobre esse assunto, que foi o seguinte: a CVM tornou no dia seguinte, ou na semana seguinte, a 8 de fevereiro, obrigatório para que as companhias, nas suas demonstrações financeiras, tratassem não só de provisão, mas também evidenciassem para os seus acionistas, etc., os riscos inerentes àquela decisão, sob uma perspectiva retroativa em relação às obrigações do passado. E nós sabemos que a CVM é um órgão regulador, ele é um órgão que exerce poder de polícia e que, logicamente, sujeita as companhias, principalmente as companhias de capital aberto ou aquelas sociedades de grande porte que estão obrigadas a reportar as suas demonstrações financeiras sob pena de imposição de leis. E o que mais espantou é que este ofício que está válido da CVM, ele foi publicado antes da publicação da própria decisão, tá? Que ocorreu recentemente. Então, se nós formos ao ofício, o ofício está no Google, é muito fácil de obtê-lo, nós vamos ver lá que a CVM colocou, entre aspas, trechos da notícia dada no site do Supremo Tribunal Federal acerca das falas dos ministros. O que demonstra uma certa imaturidade e um vale tudo, por assim dizer, envolvendo decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente acaba voltando lá àquele comentário inicial que eu fiz de que é muito fácil jogar para o público e ver quais são as consequências, né? Quando, na verdade, a gente tem que decidir isso nesses foros restritos de discussão. E eu termino, doutora Annelise, fazendo aqui um pedido ou uma recomendação, né? Caso o Supremo venha a efetivamente reconhecer a eficácia ex tunc confirmar a ausência da modulação e, portanto, a eficácia ex tunc, que a gente aplique ou um dispositivo conhecido de todos nós, o parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário Nacional, eliminando completamente juros e multa diante enfim, da falta de previsão que havia em relação, previsibilidade que havia em relação a esse risco, ou que ainda, e aí a professora Bettina sabe mais do que ninguém isso, eu sou muito fã desse instituto, que a gente pense numa transação. Tá? Eu costumo dizer que uma das poucas coisas que me deixa feliz em relação a decisões governamentais recentes no Brasil é a Lei 13.988. Né? E eu louvo aqui uma geração primorosa de talentos que nós temos dentro da Fazenda Nacional, nos quadros da Fazenda Nacional, não só representados aqui pela Procuradora-Chefe, mas
eu estaria traindo vários amigos, mas Leonardo Alvim, João Gronet, enfim, Alana Borges, todos eles experts em transação, Manuel Tavares, pessoas com quem a gente aprende diariamente sobre transação tributária, no sentido de, quem sabe até antes da decisão do Supremo, já lançaram um edital, uma transação por adesão, que esteja amparada nesse parágrafo único do artigo 100. Porque eu não tenho dúvida que as empresas, não só pelos seus regimes de compliance que atualmente respeitam, elas, se tiverem esse amparo legal, vão se antecipar e vão regularizar as suas situações. Agradeço imensamente, falei um pouquinho mais do que eu achei que devia, mas ficam aqui as minhas contribuições. Boa noite a todos, boa noite, doutora Annelise, professora Bettina, que também foi minha professora, embora eu não tenha tido o privilégio na graduação, na pós, tive essa honra. Doutor Fábio, que é um grande amigo. Esse tema tem gerado muito, não incômodos, mas tem sido um momento de reflexão de algumas coisas, né? Eu, que sou um pouco mais antigo que muitos aqui, e que tive um professor também mais antigo, se aprendia na faculdade. A coisa julgada é imutável. Se a decisão judicial disser que a roda é quadrada, para você a roda é quadrada. E ninguém vai poder dizer o contrário. E você vem com aquilo. E com o tempo você vai tendo que ver que as coisas às vezes não são bem assim. E foi isso que o STF acabou dizendo aqui para a gente. Mas e as consequências dessa decisão? E a gente vê, como o Fábio falou, que muitas vezes isso é jogado para o público. Então, quando você quer usar num termo pejorativo, é relativização da coisa julgada. Quando você quer dizer que é bom, é coisa julgada inconstitucional. Você viu como muda de figura, né? Então, e a gente tem que aprofundar esse debate. A questão está posta e a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Algumas coisas assim que eu gostaria até de ouvir um pouquinho da professora Bettina e da doutora Annelise. Primeira questão do julgamento que ainda há de vir dos embargos de declaração. Então temos, a última vez que eu vi, eu acho que eram 3 embargos, pleiteando a questão da modulação até sobre perspectivas diferentes. Acho que 2 deles que se aplica a partir da publicação da ata do julgamento dessa decisão do tema, já se aplica direto. O outro que só se aplicaria para frente dos casos que vierem a ser julgados para frente, pelo que eu entendi da decisão. Eu, como doutor Fábio, também tenho essa sensação de que, por todo o contexto posto, por entender que há uma mudança de critério, que deveria haver a modulação de efeitos. Inclusive, se pegar, acho que a doutora Annelise comentou o 525 do CPC, quando fala da ação rescisória e fazendo uma interpretação sistemática, então, embora o novo CPC venha e permita a ação rescisória 2 anos após a decisão do STF, ali ela está dando que o instrumento ainda seria ação rescisória, e não uma quebra automática da decisão. Então, tem essa outra colocação. Então, gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sensação do que virá nesse julgamento dos embargos. Há pessoas mais céticas que dizem que esses embargos não vão nem entrar no mérito da modulação, porque a questão da modulação já foi definida e não haveria nem omissão, obscuridade ou contrariedade. Mas sabemos que os tribunais superiores julgam quando querem e na forma que querem, havendo ou não, se eles tiverem interesse em julgar, vão julgar. Então, gostaria de ver um pouquinho sobre isso. O Dr. Fábio comentou um debate muito interessante que a gente teve no IDT em março. Se o vídeo ainda não está disponível na página do YouTube do IDT, vou verificar, então, e pedir para disponibilizar. Foi por vídeo chamada. E o Dr. Fábio trouxe essas colocações que ele também compartilhou aqui. E o professor Medina trouxe uma situação muito, muito interessante, do ponto de vista estritamente processual. O fundamento da decisão, ela normalmente equipara, para dizer que houve uma mudança de critério nas obrigações de trato sucessivo, a equiparação a uma decisão judicial a uma lei. E ele trata, então, se a decisão é equiparada à lei, o cumprimento dessa decisão não tem que estar vinculado aos requisitos que a própria Lei Complementar 95 de 98 traz, como a questão de indicar o que está sendo revogado, a partir de quando vai valer. Ele traz essas reflexões, então é uma reflexão muito interessante, saindo um pouco da questão material
do tributário, indo para uma questão estritamente processual. Gostaria de ouvir um pouquinho também das professoras sobre esse aspecto. Até porque, no entender dele, quando a ADC 15, que foi julgada lá atrás, em 2007, foi julgada, ela não trouxe muita clareza sobre essa perspectiva. Outra questão que também me preocupa, professora Bettina, como a senhora comentou, é a questão de sobrecarga, não só do STF, mas como do próprio judiciário em todo. Então, hoje vale a pena ir direto para o STF, mas os contribuintes ficam de mãos amarradas, porque se eu esperar que venha só uma decisão em controle concentrado, e tem sido em matéria tributária, principalmente quando é contra os contribuintes, a modulação de efeitos vindo a rodo, eu não vou me resguardar. Então, você tem visto uma postura no cenário jurídico, o tema foi afetado a repercussão geral, enxurrada de ações, porque amanhã ou depois pode vir a modulação, eu estou me resguardando. E a grande celeuma que a gente entra aqui, sobre essa perspectiva da coisa julgada, muitas vezes essas ações que são propostas, porque tem o tema da coisa julgada, elas são julgadas antes disso, ou mesmo você tem um trânsito julgado que daí você, o que eu faço com isso agora? O que você vai orientar o teu cliente? Não, usa, não usa, vamos esperar mais uns 3 anos aí para ver o que o STF vai falar, se vai falar ou não vai falar. Ou alguns casos que mesmo que ficam sobrestados, pega o tema da multa isolada, da negativa de compensação, tinha determinação de suspensão nacional e estavam suspensos. Houve o julgamento de mérito. Os tribunais, a partir do julgamento de mérito, já começaram a julgar os casos. Se amanhã depois houver uma modulação de efeitos ou algo naquele processo, essas decisões estão transitando julgadas agora, após a decisão da repercussão geral, como é que eu fico? No caso do PIS, COFINS e ICMS, o tempo que levou a se julgar o mérito, os embargos de declaração, você fica de mãos amarradas. Ali, você tinha 2 anos e que você não sabia o que fazer. Então, o ambiente de insegurança acaba aumentando, no meu ponto de vista. E mesmo situações, o Fábio comentou do ofício circular da CVM, algumas auditorias já estão mandando uma relaçãozinha de temas. Você tem que indicar temas que sejam passíveis, pode ser que seja IPI revenda, terço de férias, ISS franquias, e casos de PIS, COFINS e ICMS posteriores a 2017. Então, teve o julgamento de mérito em 2017, muitas empresas, em vez de usar direto a ação, a decisão em controle, em repercussão geral, optaram por entrar com medidas judiciais próprias. E essas medidas transitaram em julgado, garantindo o direito à devolução dos últimos 5 anos. Mas daí vem a modulação posterior. Essa devolução está limitada, não está limitada, você vai criando problemas, vai criando monstros que na prática fica difícil de lidar. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho das palestrantes sobre essas questões específicas. Não, eu acho que fazer uma abordagem geral são vários questionamentos, né? Eu acho que a modulação é imprescindível, porque nós estamos falando de coisa julgada, em si já é um tema temporal, né? Então, nós precisamos saber a partir de quando um fala uma coisa, outro fala outra, tem uma referência na decisão, por isso que dizem que não precisa de embargos. Eu acho que realmente precisa de embargos para mostrar para essa imprensa cruel, que realmente é a imprensa que dita as coisas nesse país, que, olha, nós estamos decidindo relativizar a coisa julgada neste caso, mas está preservado o passado, as relações construídas no passado estão rígidas. Você pode confiar no seu judiciário, você pode confiar no seu legislativo, no seu executivo, no seu país, né? Porque o seu país pode te dar essa garantia. Passado o prazo da rescisória, enfim, e tudo continuou igual, você tem direito de manter. Então, eu acho que a modulação é extremamente necessária para destruir esse tipo de argumentação que também me revoltou muito. Ninguém sabia o que estava acontecendo, porque acabou a coisa julgada. Não acabou a coisa julgada. É irritante, você liga a televisão, desliga a televisão, é assim. Então, de fato, quem dita isso é a imprensa. Eu acho que precisa dos embargos, eu acho que precisa modular e que precisa modular para frente, preservando tudo que a coisa julgada garante que seja preservado. Aí, a partir de agora, nós vamos ter uma nova
situação. Aí sim, eu vou saber que pode acontecer isso, quem sabe, seja uma aposta ou não seja uma aposta, aí as empresas vão ter que resolver. Eu acho que tem um aspecto importante que eu não falei aqui e que eu acho que tem que ser exaltado na decisão do Supremo. Ela não é de todo ruim. Ela agride a coisa julgada, ela agride, mas ela protege a concorrência. Então, o que acontece? Não dá para... Eles mesmos falam isso, e é verdade. No controle difuso, a gente sabe como é. Caiu na primeira turma, ganha, caiu na segunda turma, perde, trânsito em julgado, 2 empresas concorrentes, uma fica sem pagar, a outra fica... Eu tenho uma empresa cliente, que entrou com uma ação no controle difuso, perdeu. O maior concorrente multinacional, essa empresa é eminentemente nacional, a multinacional ganhou, nunca pagou PIS/COFINS e ganha todas as licitações. Mas não é ela que ganhou, ela comprou um contrato social. Então, o que acontece? Uma empresinha pequena, entrou com ação judicial, ganhou ação judicial, transitou em julgado, a empresa, ela só não encerrou completamente porque ela existe no contrato. O que aconteceu? Ela foi incorporada por essa multinacional, a empresa e a multinacional ficou com o direito de poder se valer do benefício fiscal. Conclusão, não existia empresa, existia um contrato que foi... Aí o que acontece? Fica lá o meu cliente perdendo todas as licitações e a outra ganha, com um capital estrangeiro imenso, ganhando. Então, assim, eu entendo. O ministro Barroso, quando acabou a palestra, ele falou: professora, eu gostaria muito de agradecer, que a senhora foi muito elegante. Ele quis dizer que eu não ataquei ele. Eu falei: não, o senhor nem poderia esperar nada diferente. Ele falou: não, que eu estava esperando uma coisa. Eu falei: pois é, porque o senhor não me conhece. Não, eu lhe conheço, porque eu conheço Fachin, porque não sei o quê, porque vinha na Federal, porque lá. Eu falei: então o senhor não devia ter esperado isso. Eu falei: excelência, eu entendi a questão concorrencial. A única, eu acho que está certo, eu acho que tem que ter uma decisão igual para todo mundo. Por isso que nós estamos na teoria dos precedentes agora, né? Mas o que eu não entendi, o que você falou, foi de apostas. Esse negócio de apostas eu não entendi. Aí realmente eu não falei lá. Mas eu realmente entendo que a questão concorrencial é extremamente relevante no controle difuso. Porque eu vivi isso na prática. E olha, eu vou falar que a única empresa que comemorou, eu acho, a decisão foram esses clientes. Nossa, foi uma festa. Eu falei: escuta, vocês não vão perder outras coisas? Né? Porque tem outras ações que vocês ganharam. Vamos, mas tudo junto não dá 2 milhões, sei lá eu. E aqui nós vamos começar a ganhar as licitações, então eles acharam bom, né? Então, assim, eu acho que, na linha do que você falou, nós precisamos dessa definição temporal e essa modulação. Você perguntou, tem que haver modulação, precisa de embargos? Precisa, não está claro, realmente não está, tá? Precisa ficar muito, muito claro que não acabou a coisa julgada, e que, nesse caso, ela só tem efeitos para frente, que a segurança jurídica, que é o que a gente quer, está absolutamente preservada. É o que eu acho. Eu acho que os embargos estão postos. Existe, ainda eu acho recente no Supremo para você saber se eles vão entrar no mérito dos embargos ou não. Quando você começa a frequentar o Supremo e despachar, você começa a sentir qual é o ministro que vai, qual é o gabinete que vai para um lado, que vai... Talvez seja interessante, não, assim, acho que os embargos estão postos e vão ter que ser decididos. E acho que pode ser interessante para botar alguns limites, até para acalmar essa comoção que a empresa... Essa notícia que você falou, essa fala do Sardenberg, nos chocou imensamente. Tipo assim, poxa, um tema super complexo, um tema assim da essência do processo civil. Veio o Sardenberg lá na CNN falar disso, mas peraí, né? E sem ouvir ninguém da cabeça dele. O ofício da CVM também nos pegou muito desprevenida. Peraí, não tem uma decisão ainda definitiva, né? Não tinha nem publicado decisão. Então, tem muitas coisas que
que eu acho que podem ser esclarecidas. Essa tese de que o Supremo tem que deixar claro quais são os efeitos da DC 15, eu vejo com um pouco mais de resistência, porque eu acho que é da lógica da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Quando você diz que ela é constitucional, enfim, da essência, da ratio ali do sistema de controle concentrado. Então, não acho que seja um argumento que me cale muito fundo, assim. Ele disse em 2007 que a SSLL era constitucional. Não precisa dizer a partir de quando ou como é que vai ser, ou como que ela vai ser aplicada, porque é da lógica do sistema. Mas, enfim, acho que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Muitas discussões. Senhores, tendo em vista o adiantado da hora, presidente, o senhor encerra os trabalhos. Por favor, só deixando aqui registrado o meu agradecimento ao Dr. Fábio, ao Dr. Matheus, especialmente à professora Bettina, que é uma mentora para mim, e a Annelise, que é uma amiga querida. Obrigada pela visita. Nosso ar-condicionado natural está sempre à disposição. Eu falei para ela que você podia pedir para desligar o ar-condicionado dessa cidade. Bem, meus caros e minhas caras, eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, a Anne, a doutora Annelise, a doutora Bettina, Fábio, Matheus, pelo debate riquíssimo. Me chamou muita atenção, e eu, enfim, não milito na área tributária, eu sou criminalista, mas durante os debates uma coisa que chamou a atenção, né, essa postura alarmista da imprensa de dizer que acabou a coisa julgada, são justamente os mesmos comentaristas que comemoraram a decisão do Supremo, que aí sim acabou com a coisa julgada na questão da prisão em segunda instância. Né? Relativizaram, entenderam que a coisa julgada somente se aplicava aos fatos e não ao direito. Chegou a haver uma emenda do presidente do Supremo Tribunal Federal para mudar a natureza jurídica dos recursos extraordinários para transformá-los em ação rescisória para que a decisão em segunda instância fosse, enfim, definitiva, aplicar as coisas julgadas. Então, os comentaristas vão, né? O debate jurídico fica, e penso que conseguimos avançar muito na discussão quanto ao tema hoje. Agradeço muitíssimo pela vinda da doutora Curitiba, pelo tempo de todos que se depuseram a debater e principalmente de todas e todas que prestigiaram aqui o nosso evento nessa noite. Muito obrigado. Declaro encerrado esse evento. Uma boa noite.